6h29. Vambora. Bora, meu povo. Bom dia! E... E aí, guerreiro? Vou baixar um pouquinho aqui. Ó, Jaque acordou cedo. Ei, Jaque, bom dia. Minha irmã. E aí, gente? E aí, bom dia? Tudo jóia? Tudo? Lu, galera entrando. Vamos fazer um negócio diferente. Vocês podem fazer a abertura aí, que hoje eu não tô muito cordial pra falar. Não tô zoando. Rapaz, faz a abertura aí, que hoje mais um dia que o pau vai quebrar aí. Faz a abertura pra nós. Bora lá. Vai lá. Pai, queremos lhe agradecer, querido, por esse dia. Lhe agradecer porque podemos lhe chamar de Pai através do sacrifício de Jesus. Somos reconhecidos como filhos. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa live. Que o seu Espírito venha falar ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Alguém quer ler? Eu leio. Gênesis 28. Hã? Manda ler, manda ler. Eu Manda leio, ler. né? Eu vou anotando. Bom dia, Carla. Bom dia, Mara. Família em peso. Então, Vai lá. opa. Então Jacó chamou, então Isaac chamou Jacó e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó recebe uma visão divina. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra.
eu não abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me deres o que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Muito bom. Manda lá o estudo. Oi? Manda aí o estudo. Cara, tava até falando ontem com a Amanda bem sobre isso, né? Deus, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele falou com Jacó. A mesma coisa, né? E também ele mostra a face dele, olha só. Ele não pediu nada para Jacó. Ele falou que abençoou ele. Ele não falou, Jacó. Ó, o pai de Jacó falou assim, Jacó, para você ser abençoado, tal, vai lá, vai para casa do teu tio, casa com a tua prima, faz isso, faz aquilo outro, faz assim, faz assado. E Deus não falou nada para ele. Não falou assim, ó, você tem que casar com fulano, você tem que casar com Beltrano, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado para você ser abençoado. Não. Deus ele mostrou a face para Jacó sem cobrar nada, sem pedir nada. Ele não pediu nada ali para Jacó, né? Então Jacó teve essa visão e ele foi abençoado sem nada, não precisou fazer nada. Mas o homem, para abençoar o outro homem, ele teve que seguir um rito, teve que fazer alguma coisa para ser abençoado. Mas Deus não fez isso. E Jacó, depois onde eu estava olhando com a Amanda, depois a gente foi ter lá em Hebreus 11 para ver, e Jacó está no livro dos Heróis da Fé, né? Bem no finalzinho da idade dele ali, ele abençoa o seu filho José e o pessoal ali e tal, pelos heróis da fé. Mas o que me chamou mais a atenção foi que Jacó ele faz uma promessa para Deus do que Deus já tinha dito. Ele não fez uma promessa para Deus, supomos assim, a palavra diz assim, né? Crer e receber, né? E Jacó queria receber primeiro para depois crer, né? E a fé, ela vem antes de você receber. E ele fala assim para Deus, se você estiver comigo, se você for comigo, se você isso, se você é aquilo, se você é aquilo outro, aí então eu vou fazer, né? E a face de Deus não é assim. Deus não cumpriu na vida de Jacó porque ele prometeu a Deus. Ele cumpriu na vida de Jacó porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entende? E o nosso Deus é o nosso Pai. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, mesmo Deus que falou com Jacó lá, hoje ele é meu Pai. Entendeu? E a palavra dele é viva e eficaz e ele não volta atrás. Então, Jacó não foi abençoado e nem tudo que aconteceu na vida de Jacó foi porque Jacó fez uma promessa. Não, foi porque Deus fez uma promessa para ele, né? Então, tanto que ele fala assim ali depois que ele tem que consagrar o lugar, né? Ele consagra o lugar. E hoje nós somos o lugar, né? E quem nos consagrou foi Jesus Cristo. Então, olha quão difícil era, cara, pra gente, pra eles serem abençoados, né? Ah, ele tinha que casar com fulano, com Beltrano, com isso, com aquilo. E olha quão lindo que foi que Jesus Cristo fez com a gente, né? Ele nos tornou filho, ele era o único. Chegou no mundo como o único. Saiu no mundo como primogênito, né? E além de tudo ainda, nos tornou filhos de Deus e co-herdeiros com ele. Aí eu estava lendo Hebreus ontem, e Hebreus fala assim que Jesus, ele é herdeiro do universo, não é da Terra, não. É do universo, cara.
né? E Jacó tinha que fazer tudo para poder pegar uma terra. Uma terra. Ele tinha que fazer o diacho para conseguir uma terra. Né? Obedecer o pai dele nisso, naquilo outro, assim, assim, assado. Aí duvidar um pouquinho de Deus, porque ele fez uma promessa, né? E nós só precisamos crer em Cristo Jesus e receber Cristo Jesus, que nós somos cordeiros com ele e não temos um pedaço de terra, nós somos o universo, Verdade. Muito né? verdade. Top isso, né, cara? Muito fera. E foi exatamente o que eu falei para Amanda. Eu falei, olha só, se nós olharmos Romanos 12, fala assim que nós temos que virar a chave, né? Nós temos que ter uma, uma renovação de mente, né? Nós não podemos ver o mundo como o mundo vê. Então, se eu ler a palavra como o mundo lê, se eu ler a palavra com qualquer instrução, vamos dizer, achando que é aquilo que eu estudei, isso, aquilo outro, que é o que vai me revelar a palavra, eu estou 100% enganado, porque o que revela a palavra é o Espírito. Então, eu preciso ler a palavra no Espírito, e no Espírito eu encontro a face do meu Pai. Aí eu sei o que é meu pai. Olha só, Jacó falou bem assim: ah, Deus está aqui e tive medo. O medo, ele tá na natureza humana. O medo foi o que Adão e Eva teve depois que eles pecaram, né? Tá na natureza humana. Antes, Deus sentava com eles todo final de tarde e eles não tinham medo de Deus, né? Então, o medo está na natureza humana. Tá, mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que buscar a Deus no nosso espírito, porque Deus é espírito. Então, Deus vai falar conosco no nosso espírito, e é o nosso espírito que governa a nossa alma e é o nosso espírito que governa o nosso corpo. Por isso que Romanos fala que nós temos que ter a mudança de chave, nós temos que ter a mudança de mente. Porque senão a gente vai ficar olhando para Jacó e colocando ele, querendo se comparar, talvez, momentos e tal. Mas não, como que eu vejo isso? Às vezes a gente até brinca aqui em casa. Eu falo assim, quando eu vou ler o Velho Testamento, eu me vejo numa varanda, eu sentado, Deus sentado do meu lado, a gente olhando, né? Aquela mata, assim, bem legal. E ele fala assim, querida, agora eu vou te contar a história da tua descendência, dos teus antepassados. Deixa eu contar a história dos antepassados para você ver como que era tão difícil para eles quando eles não tinham o meu filho. Mas a história com você é diferente, porque você tem o meu filho. Então eu tenho que ver a palavra dessa maneira, né? Senão eu vou querer encontrar algo que Cristo não me deu. Ele me tirou disso. Verdade. Ele me tirou dessa parte. Eu não posso querer voltar daquilo da onde ele me tirou, né, cara? Com certeza. Que irado, cara. Isso não quer dizer que seja fácil o caminho, né? Ainda que... Pô, você acha que Jesus teve uma vida fácil, cara? Isso é uma coisa que eu tava meditando hoje. Você pensa assim, pô, Deus manda o primogênito, já é tudo seu, só tem que fazer a sua parte lá. Você acha que foi fácil, velho? Que em nenhum momento ele titubeou, que ele não ficou irritado, que ele não chorou, né? Tendo comunicação direto, que olhava para o céu e já falava com Deus, cara, em vários momentos, em vários, ele sentiu na carne, né? Porque a gente vive aqui, é difícil separar a carne, né? Do espírito. E viver o espírito. É muito difícil, cara. Por mais forte que a gente seja, a gente sofre com isso. Jesus sofreu, a gente sofre, né? Por exemplo, se eu me cortar, não tem problema nenhum de ver meu sangue, de ver o corte, de nada. Mas se eu ver a Dani ou o Davi cortado, cara, quando a Dani foi ter o Davi, que eles cortaram ela, e que eu tava olhando, olha só, eles botaram um lençol, e pra eu não ver nada ali, né? E aí ela conversando comigo e tal, tava anestesiada, e tinha uma bolinha assim da luz, que era de alumínio. E eu olhei ali, que eu vi o corte, vi ela sangrando, eu tive que me colocar oxigênio, velho, que eu ia desmaiar. Por ver aquilo ali, velho. Ver um monte de compressa, um monte de pano encharcado de sangue, ela conversando comigo, eu quase desmaiei, velho. E daí você entendeu? E cara, não tem problema nenhum de ver um corte, né? Se a pessoa que tiver com fratura exposta na rua, eu vou lá, fico batendo papo e tal.
mas você vê a outra pessoa sofrendo, isso te causa uma dor tremenda. Não é você que está sangrando, velho. Mas é a vida em unidade, né, cara? Então, quando você vê isso, possivelmente, né, Jesus, por ter essa unidade extrema com Deus, a hora que ele sente a dor de Deus de ver aquilo, ele também explode, cara, né? Quando ele chega lá e vê que o maior centro de oração e adoração que deveria ser aquele lugar, ele vê como uma venda, uma troca, um comércio, ele sente a dor de Cristo naquilo e sai chutando tudo, né? Vive a carne, cara, porque explode, né? A gente vive nessa terra, então é muito difícil, cara. Quando a Dani citou lá o negócio da escravidão, aquilo me machucou demais. Até hoje está ecoando em mim e eu estou tentando tratar isso de uma forma que me dói, né? Me doeu aquilo, né? Então, e para completar, assim, quando você começa a ver as coisas não só mais com o olho trivial, com o olho normal, com a sua lente, e você pede para Deus te mostrar os olhos espirituais e ele começa a abrir o negócio, o bicho pega, cara. Você não vê mais só daquele jeito, né? Você começa a enxergar de uma outra forma. E aí, ontem eu tava caminhando com o Davi indo pra praia, e eu falei assim, Davi, me diz uma coisa, cara. Ele não acordou para fazer a live ontem e tal, né? Eu falei, Davi, você faz a live por quê, Davi, que você faz? Por quem? Ele falou, faço a live para ver você e a mãe feliz. Cara, aquilo me doeu de novo, cara. Me doeu muito, véio, de novo, porque você sabe que ela tá vivendo uma vida que não é dela, né? Que ela tá fazendo uma representação daquilo que fica pesado para ela, né, velho? Falei, esquece isso, Davi. Não tem problema nenhum você não acordar, eu vou continuar te amando, né? Você tem que já cortar na raiz, porque é sofrido demais carregar um peso que não é da pessoa, né? Eu lembro que meu pai e a minha mãe, uma vez a gente entrou numa loja cheia de LP, nem existe mais aqueles discos de vinil, né? Nem existe mais. Mas na época não tinha videogame. LP, aquele disco de vinil, pô, que tocava lá na agulha e tal. Ele não tinha videogame, não tinha nada, né? Mal funcionava o rádio. Ele falou assim, pô, escolhe aí, vocês escolhem um disco, você e sua irmã. Pode escolher qual que você quiser. Era uma loja, tipo, você entrar hoje e ser uma loja de brinquedo. Era aquilo, velho, na época. Aí a minha irmã foi lá e tal, já pegou ela tá escutando aí, pegou do Balão Mágico. Aí já, pô, já fez a dela, né? E eu fui e peguei numa cantora na época que era Rosana. Eu detestava essa mulher, velho. Só que meus pais ficavam escutando ela. E eu fiz isso para que eles se sentissem felizes. Olha que doideira. Aí ele, na hora, em vez de fazer a mesma coisa que eu fiz com o Davi, né? Pô, não carrega isso, cara. Não, vai lá, pega o seu negócio, curte a sua vida, eu continuar te amando. Cara, eu colocava o LP em casa para eles ficarem cantando, para eu ver eles felizes. Olha que doideira, velho. Que peso que traz um negócio desse, né? Muito louco, cara. Então, o pai da Dani, escutando a live, eu vi que ele escutou ela de madrugada e ecoou nele também, sabe? E ele mandou um monte de áudio e tal. E aí a Dani falou assim, pô, meu pai mandou um monte de áudio explicando que queria falar comigo sobre o que eu falei, que ele me entendia, que eu tava falando de escravidão. Aí ele mandou um monte de áudio, uma porrada, porque doeu nele também. E aí eu fui escutar hoje, quando eu acordei, eu falei, deixa eu escutar o que ele mandou. Cara, ele tocou exatamente nesse ponto. Ele citou uma palavra em que Jesus fala, o zelo da sua casa me consome, né? Olha que profundo isso. O cuidado extremo com a sua casa me consome, me machuca, né? Acaba comigo. Olha que loucura isso, cara, não é? Na hora que ele entra lá e vê que a igreja virou um comércio e que ele sai chutando tudo, que ele se irrita, aquilo consome ele de uma forma, velho. E aí até o meu sogro fala assim, pô, você imagine o quanto solitário Jesus não se sentiu na hora da morte, velho. As multidões que iam atrás dele, os discípulos, e na hora que crucifica não tem um do lado dele. Um. Pedro, fiel escudeiro, negando. Cara, bastaria um. E aí, você imagina, olha a tristeza e a solidão de tudo isso, e aí para no final ele detonar e falar assim, todos me abandonaram, mas você sempre esteve comigo olhando para cima. É demais, né, velho? Quando é difícil, porque assim, a gente sofre, ele sofreu pelas pessoas não ficarem do lado dele, assim como a gente sofre, né, com tudo que a gente passa. Ontem a gente foi pra praia, continuando esse assunto, a gente foi pra praia, e aí tinha um casal de amigos nossos lá, e uma senhora comeu os negócios dela e largou a sacola. Largou a sacola no chão, e a gente olhando pra ela,
A sacola começou a voar e ela e a amiga dela olhando a sacola e indo. Tipo, nem aí. Nem aí com o lixo que tava causando, com a tartaruga que vai morrer, né? Com a praia que vai ficar pior. E aí, cara, não é o fato do negócio ficar indo, mas você olha pra pessoa e fala assim, é sério que você vai ficar indiferente com isso? E ela olhou bem pra nossa cara e continuou, velho. Aí meu amigo, esse casal foi lá e pegou a sacola. Eu pensei assim, vai te consumir, não tem jeito. Aí ele foi lá e pegou a sacola e tal, falou assim, cara, eu não consigo ficar indiferente pra isso. Aí ele falou isso, o outro foi lá e jogou um monte de coisa no chão. O outro casal. E jogou, cara. E saiu, deixou o coco lá, que tinham comido, as comidas, e saiu, cara. Deixou todo o lixo que eles tinham gerado ali. Aí ele ficou olhando e falou, não, velho. Não, velho, eu vou falar com eles. Eu falei, não fala. Não fala. Eu já falei pra Dani, não fala. Por quê? Você for lá e você vai falar assim, cara, por favor, junte seu lixo, né? É o seu lixo, não é o meu. Não tem que juntar o seu lixo. Agora você imagina se esse cara fala assim, cala a boca, velho. Vai lá e junta pra mim. É a maior confusão que você vai arrumar com a sua família, velho. Ou se ele fala assim, vai você lá e sua mulher juntar. Qualquer coisa que ele falar ali, velho, qualquer uma, vai causar um transtorno tão grande, cara, que de repente vai acabar numa morte isso, né? Olha que doideira, velho. Né? Que loucura. A gente pensa assim, pô, a gente não vai salvar o planeta, né? Não vai. E a gente vai sofrer com isso. Né? Assim como o Davi estava carregando isso, né, de fazer porque ele queria ver eu e a Dani feliz, a gente já é feliz com ele. Em que momento que eu falei para ele que eu não era feliz com ele para ele fazer isso, velho? Em qual momento? Né? Em qual? Pô, então essa Sim. vida em unidade, cara, que a gente tem, que vocês têm como casal, que eu tenho aqui com a Dani, que a gente tem com as crianças, que você vê esse sofrimento, esse peso, ele dói demais. Então eu fico me colocando, fiquei tentando me colocar, porque a gente pede os olhos de Jesus nisso, né? Pô, a gente pensa assim, nossa, a vida de Jesus é top, né, velho? O que pedir ali já é tudo dele, né? Só falar assim, pai, e tal coisa. Pronto, velho. O cara ressuscita, faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, né? E a gente acha que foi fácil, não foi, cara. Não foi. Não foi para ele, não é para nós. Mas ele mostra que no final o maior aprendizado é isso, né? Todos me abandonaram, mas olhando para cima. E todas as vezes que ele olhou para cima, né? Ele sempre olhava para cima. Pai, obrigado por já me escutar. Ele não olhava para o lado, né? Para ser a tal da mensagem da cima do sol, né? Ele não olhava para ali, olhava. Ele nunca olhava para as pessoas, né? Quando ele vê Marta chorando, ele vê Marta chorando. Ah, se você tivesse aqui, Jesus, ele não teria morrido. Aí fala, ele vai ressuscitar. Eu sei, na eternidade. Olha que doido, velho. Eu sei que na eternidade ele vai sofrendo. Não, não olha com esses olhos. É isso que tá fazendo sofrer, então eu ressuscito ele. Não olha desse jeito, né? Senão você vai sofrer mais. É muito louco, né, cara? Pô, machuca, então, mas ele mostra, né? Que ainda que o zelo pela casa de Deus nos consome, Deus está conosco. É uma mensagem muito mais forte que essa. Vai nos consumir, vai machucar, vai doer, mas se a gente se mantiver no propósito, a gente vai ver que o tempo inteiro Deus esteve conosco. O tempo inteiro Deus esteve conosco. A gente não pode esquecer disso, senão a gente cai, né? A gente cai e se machuca feio aqui. Tem pessoas que entram em depressão, tem gente que não acha mais seu prumo, tem gente que vai morrer com os olhos vazios, ou enfim, pode falar aí que eu vi que você tá a fim de falar. Fala. Cara, eu vejo da seguinte maneira tudo isso, né? Como a gente procura Deus, né? Se quando a gente procurar Cristo, procurar Deus, for para exatamente quando o pessoal foi atrás de Cristo, principalmente na multiplicação dos pães, eles não foram atrás do Cristo em si, eles foram atrás do milagre em si. É verdade. Eles queriam um milagre, eles não queriam Cristo. E quando nós vamos atrás de Cristo por qualquer coisa, eu passei muito tempo da minha vida, Diego, sem entender isso. Eu não entendia, pergunta pra minha esposa, eu não entendia, cara. Velho, eu fazia tudo que você pudesse imaginar, tudo. Você conviveu comigo. Cara, eu fazia tudo que você pudesse imaginar para que eu pudesse ter Deus, mas porque eu pudesse ter o que ele tinha, não o que ele é. E quando a gente encontra quem Deus é, você descobre quem você é. Porque o que nos completa
na verdade, é a palavra. O que nos completa é Deus, né? E aí é onde a gente começa o que Romanos 12 está falando. A virada de chave, a virada de mente, a metanoia, né? Por isso que o próprio Romanos fala assim, que nós não devemos procurar como o mundo procura. Você entendeu? Porque se eu procurar como o mundo procura, eu vou encontrar o que, que o mundo encontra. O que, que o mundo encontra? Olha aí, cara. Você entendeu? Eu não vou conseguir ver ele, né? Como ele é, né? Tem uma canção que fala bem assim: eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou, né? É o amor. O amor, ele é maior do que a vida, velho. Você entende? Verdade. Então, isso pra mim hoje, eu assim, cara, tô só engatinhando. Ontem eu falei pra Amanda, eu falei, nossa, parece que eu tenho 1 ano de idade, né? Porque eu tô só engatinhando, cara. Nossa, eu fico muito doido. Às vezes a Amanda fala assim, cara, você é muito radical nas tuas mudanças. Mas é porque ontem a gente acordou, eu falei pra ela, sabe de uma coisa, cara? Tá tão virado algumas coisas que eu já consigo entender mais é que a minha carne que tem vontade, a minha alma que tem mente, vontades, emoções, então, e eu preciso controlar isso, porque senão o zelo da casa, que hoje nós somos a casa, né? Verdade. Hoje nós somos a casa de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente não pode tomar o molde do mundo, né? Nós não podemos ser o modelo do mundo, porque nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, né? Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo, Verdade. né? Então, se eu olhar Cristo como o mundo olha, ou eu vou ver um Cristo crucificado, que não ressuscitou, ou eu vou ver um Cristo que faz milagres. Eu nunca vou ver ele como meu irmão, porque ele veio como unigênito, mas foi embora como primogênito. E ele é meu irmão. E eu preciso entender que se eu tenho um irmão, eu tenho um pai. Eu não sou órfão espiritual. Eu não estou vagando nesse mundo. Não, eu tenho um pai. E eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho o DNA desse pai em mim, né? Verdade. Então isso é o que mais, se nós olharmos com todo esse olhar de mundo, a gente nunca vai conseguir a plenitude da graça, porque nós estamos aqui nessa terra para a plenitude da graça. A vida eterna, cara, talvez eu vou arrumar uma dor de cabeça por isso, mas a vida eterna, ela não vai começar no céu. A vida eterna começou, cara. Porque ele veio para nos dar vida. Que vida? Se a gente já era vivo. Verdade. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, a vida eterna é que nós não viemos de um lado, nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo. Nesse mundo, as pessoas fazem aquilo que é por mérito e é aquilo que acaba, não é isso? Todo mundo faz aquilo que acaba. Nós vivemos por aquilo que acaba. Nós trabalhamos por um carro, nós trabalhamos por uma casa, nós trabalhamos por uma roupa, nós trabalhamos por uma viagem. Tudo isso acaba. Mas nós viemos de um mundo que é eterno. Então, o que nós temos que fazer é algo eterno, né? E se Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus pelo mundo, pelas pessoas, a única coisa que não acaba são pessoas, cara. Entende? Então é mais ou menos assim que eu consigo enxergar as coisas agora, né? Nunca fui assim, mas eu preciso ver que ele tem um amor, né? E é pelo amor dele. O que vier através disso é só porque nós estamos administrando, usufruindo e transbordando a herança. Mas o que está dentro de nós é o eterno. Verdade. Então, o nosso DNA é eterno também. Verdade. E aí a gente se pergunta, pô, tudo que você está falando, por que a gente nasceu agora? Não nasceu junto com Moisés? Não nasceu daqui a 200 anos? Por que a gente nasceu agora? Né? Uhum.
tem gente que fala assim, pô, por que, por que Deus, será que Deus está governando esse mundo? Não está? O que ele quer? Que mensagem que ele quer passar disso, né, velho? E, cara, Deus, primeiro que a gente nasceu nessa época, que Deus quis que a gente nascesse nessa época e fizesse a diferença agora. Não foi há 2000 anos atrás. E nem daqui a 2000 anos. Ele quer que a gente faça a diferença agora. Então, se a gente perder esse tempo precioso e essa missão, esse objetivo, passou, velho. Né? A gente precisa fazer é o hoje, é o agora, porque o amanhã não existe, ontem já passou, é hoje. É hoje. Então, se a gente não fizer o hoje, governar a nossa vida, né? Entender isso de uma forma muito direta e transparente, talvez o amanhã não exista mais, né? Você vai atravessar uma rua e acabou, né? Então, e buscando uma eternidade, é o que você falou, a eternidade é agora, né? A gente está vivendo a eternidade, a gente tem o poder de governar, é agora, né? Mostrando agora. Então, se a gente não abrir os olhos nesse momento, o que você vai fazer com os olhos fechados depois? Né? Vai enxergar o quê? Agora que você está com o olho aberto, que você pode fazer o que você quiser. É muito louco, né, cara? Tem uma pessoa que eu escutei que ele falou assim, pô, chamar Paulo de gênio é rebaixar ele, né? Cara, Paulo é o cara que eu mais gostei, né, de ler na Bíblia até hoje. Ele era é o que o cara falou, chamar ele de gênio é rebaixar ele. Ele não era um discípulo, velho, e ele não se importava com isso, né? Cara, e aí quando ele fala assim, tem uma hora que ele já começa, ele fala, as pessoas não entendem, né? Ele começa a falar assim, pô, vou falar então o que vocês entendem. Quem tem ouvidos que ouça, cara, que é grito maior que esse, velho. Quem não tem ouvido, velho? Quem tem ouvidos que ouça. Aí ele começa, pô, que é grito maior do que esse, que ele já, pô, ele bradava, ficava irritado, aí baixava a linha, aí ele começa a falar o simples, pô, né? Quem tem boca que fale, quem tem ouvidos que ouça, né? Então, gente, vamos tomar o que é nosso por direito e fazer a nossa parte hoje. A gente não sabe da manhã e ontem já passou, né, cara? Né? A história de Moisés já passou, de Abraão já passou. Jesus veio e nos deu a plenitude, né? A gente tem o Espírito Santo de Deus na gente, velho. Olha que doideira, né? O quanto que é sofrido, a gente olha o Velho Testamento, cara, a pessoa trupicava levantando a arca e morria, velho. Né? Ontem eu falei bem isso com a Amanda, né? Eu falei assim, Amanda, você já pensou nisso, cara? Ele não morreu porque ele foi ajudar. Ele morreu porque ele não sabia quem ele estava carregando, cara. Nossa. E isso, cara, é muito sério. Porque, cara, eu não posso me estender, mas eu vou tentar explicar de um jeito que a gente conversou ontem. Quando Adão e Eva errou, o fruto, os olhos que se abriram foram os olhos da alma. E depois que os olhos da alma se abriram, os olhos espirituais ficaram cegos. Por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, porque o nosso espírito é cego. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque o nosso espírito é cego. Nunca mais o nosso espírito viu. Não, Micael, mas como que Jacó viu? Deus, ele permite para que a gente tenha algumas visões, mas nós não temos olhos espirituais abertos 24 horas, porque senão o nosso presente, passado e futuro não entra no céu, não está no Cronos. Nós estamos no Cronos e Deus está no Kairos. Essa é a diferença. Então, isso que aconteceu o quê? Que quando o homem ele errou, que o Adão e Eva saíram do jardim, isso fez com que o espírito deles ficasse morto. Cristo veio e vivificou o nosso espírito. Então nós temos o espírito vivificado, então nosso espírito está vivo de novo. Então a humanidade, ela foi, cara, sei lá como eu falo, mas ela foi procriada, ela se estendeu na terra em corpo e alma até Cristo chegar. Depois que Cristo chegou, algumas pessoas continuam sendo procriadas em corpo e alma e algumas corpo e alma e espírito.
aqueles que encontram Cristo, eles conseguem o Espírito de novo, eles fazem o Espírito estar vivificado. E aí que é o que Romanos 12 está falando. Metanoia, mudou a mente, você está no Espírito. E o teu Espírito é pronto. Quem que não é pronto? A nossa alma e a nossa carne. Mas o teu Espírito é pronto, porque o teu Espírito foi Deus que te deu. E aí, cara, e aí é isso que a gente estava falando ontem. Então, o Espírito Santo que estava dentro da arca, hoje ele está dentro de nós e guia o nosso espírito. Então, o rapaz que pegou na arca, ele não morreu porque ele foi ajudar. Ele morreu porque ele não sabia quem ele estava carregando. E hoje nós carregamos o Espírito e às vezes, cara, eu mesmo. Fiquei 20 e poucos anos da minha vida carregando o Espírito, sabendo que eu tinha um Espírito vivificado e, cara, fazendo nada para isso, nada. Era louco de pedra, não fazia nada para que nem entendia, né? E aí, por que eu não morri? Porque, graças a Deus, eu estou no tempo da graça. Porque se eu estivesse no tempo da lei, eu acho que, rapaz do céu. Então, é isso que a gente estava falando. É bem isso. Foi por isso. Essa é a nossa diferença de Jacó. A nossa diferença com Jacó é essa, cara. Nós temos o Espírito e somos guiados pelo Espírito Santo, né? E ele não, né? Então, é isso. Caramba, que mensagem top, que mensagem top. Essa é a grande pergunta de hoje, né? Será que a gente sabe quem que a gente está carregando? Né? Essa é a grande pergunta de hoje. A gente sabe quem a gente está carregando? Caramba, que mensagem irada. E isso é bem aquilo que a gente fala assim, até a live, acho que faz umas 2 lives, 3 lives, a gente estava falando assim na live, né? Será que eu sei quem eu sou? Eu sou o templo. Eu sou o templo. Hoje, Cristo Jesus não precisa mais quebrar, porque eu sou o templo. Eu sou Betel. Eu sou a casa de Deus, que é o que Jacó está falando. Eu não preciso mais consagrar um lugar para ser santo. Cristo Jesus me fez santo. Eu não sou um santo lutando contra o pecado e nem um pecador lutando contra o pecado. Eu sou santo. Então, quando eu descubro isso, eu deixo isso de lado. Eu não vivo mais. Deus não tem mais nada a ver com o pecado, não, cara. Deus não tem mais raiva do pecado. Deus, ele tem raiva daqueles que não aceitaram o perdão. As pessoas não vão para o inferno porque elas pecam. Elas vão pelo inferno porque elas não aceitaram o perdão. Cristo Jesus, ele já fez tudo na cruz do Calvário. Já tá perdoado. Ele morreu lá para perdoar os nossos pecados. O que eu preciso fazer? Abrir minha boca e confessar que Jesus é meu único e suficiente Salvador da minha vida. E acabou. Eu não tenho mais nada com o pecado. Acabou o pecado. Eu aceitei a graça, eu aceitei a Cristo. Eu tenho o perdão de Cristo. Para que eu vou ficar pedindo perdão pelos meus pecados? Eu tenho que aceitar o perdão dos pecados. E acabou. Ah, mas e se eu errar de novo? Aí é quando a gente começa a mudar a nossa mente e entender quem somos. Senão eu vou fazer para ter, mas eu já tenho, por isso eu faço. Ai, aí cheguei a arrepiar aqui. Caramba, que mensagem é essa, velho? Mas beleza. Hoje eu tô só de espectador aqui, de plateia. Ontem eu falei pra Amanda assim, cara. Ontem a gente acordou, eu acordei tão revoltado, cara. A palavra diz assim, ireis, mas não pequeis. A palavra diz assim, cara, ireis, mas não pequeis. E eu falei pra Amanda, nunca mais vou ficar me calando, porque eu me calo. E aí, cara, eu acabo esquecendo do perdão, velho. E daí isso me destrói, cara. Isso me destrói. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu preciso fazer, cara. E aí eu falei, não, eu não vou mais me calar. Eu vou falar a partir de agora. Quem tem ouvidos que me ouçam. É isso aí, que irado, velho. Finaliza aí que você me deixou quieto aqui, velho. Foi forte demais, velho. Pô, eu tô me perguntando aqui se eu sei realmente quem que eu tô carregando, né? É muito forte a palavra de hoje. Fechou, vamos lá. Esse é o nosso DNA, cara. Esse é o nosso DNA. Pai. Obrigado. Muito obrigado, pai. Porque seu Espírito Santo nos conduziu. Porque se fôssemos por nós mesmos, nós não teríamos entendimento nenhum. Nós buscaríamos pela raça humana.
aquilo, ó Pai amado, que é mais pecaminoso, não pode nos levar ao eterno, não pode nos guiar ao eterno. Por isso, ó Pai querido, damos graças pela sua palavra, porque a sua palavra ela é viva e eficaz e ela mostra para nós que nós temos um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é a verdade está no caminho, nós a encontramos. E a vida está no caminho, nós também encontramos, então nós chegamos ao Pai. E nós hoje sabemos que nós somos a sua casa. Por isso, ó Pai querido, te agradecemos por essa live. Te agradecemos, ó Pai querido, porque a sua palavra se cumpriu hoje aqui conosco. Que o Senhor está conosco ontem, hoje e será para sempre. Que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona e jamais nos abandonará. Por isso, ó Pai querido, te damos graças. Graças te damos. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, obrigado. Rapaz, hoje você soltou o pino da granada aí, cara. Ai, velho, que todas as lives sejam isso, velho. Que é a velha história, né? Para o mal prevalecer, basta que o bom fique quieto. A gente tem que abrir a boca mesmo. Abrir a boca e falar. O Espírito está na gente, a gente só tem que proliferar, abrir a boca e falar isso. Muito boa mensagem, ó. Beijão para vocês. A gente, ó. Te amo, cara. Um abraço. Valeu, Tamo mensagem junto. top. Você soltou uma granada que até eu fiquei explodir aqui. Valeu, gente. Foi muito bom. Tchau. Valeu, cara. Um abraço. Tchau. Tchau.